Eu e Pedro é amor de adolescente. As leituras que nós ouvimos, elas têm muito a ver com a história de vocês. Porque assim como aconteceu na história de Tobias e Sara, que eram tementes a Deus, vocês, desde quando eram adolescentes, quando ainda começaram o namoro, já eram pessoas de coração aberto à graça de Deus. Junto do tempo que a gente começou a namorar, a gente começou a frequentar um grupo de jovens da igreja do Belvedere. E a partir dali, desde 2014 mais ou menos, tanto eu quanto ela, a gente segue firme na fé. Quando você pensa assim, no dia do casamento, assim, o que te causa mais expectativa? Eu acho que a minha maior expectativa está na cerimônia. Para a gente vale muito mais a cerimônia religiosa do que a festa em si. Eu gostava muito de um livro, Eu Me Chamo Antônio. Uma vez numa aula de literatura, a nossa professora colocou uma poesia lá de princesa e tal, falando que princesa não vale a pena, uma coisa assim. Escrevi, princesas valem a pena sim. E foi assim que a gente começou a namorar. Essa é uma data que a gente guarda e comemora. A questão da fé e da religião católica é algo que tanto da parte dele quanto da minha parte vieram da nossa família. Desde minha avó, paterna, materna, sempre foi introduzida à igreja, desde novinhos, né, que nós somos assim criados na igreja. Eu ainda rezei que Nossa Senhora desse ao Pedro uma caminhada de vida feliz e que se um dia fosse da vontade de Deus, que ele pudesse casar também com uma pessoa parecida com a gente no sentido da religião, porque eu acho que a religião é a base de tudo nessa vida, a espiritualidade. Muito significativo recordar, Pedro e Rafaela, que a história de Sara é uma história muito bonita, na qual se vê claramente a intervenção de Deus por meio de um anjo. Um anjo que chega até Tobias e avisa a ele que ele pode tomar Sara como sua esposa. E curiosamente o anjo se chama Rafael. Rafael significa em hebraico Deus cura. Muito curioso, estava pensando sobre a relação de tudo isso com o nome de vocês dois. Porque Pedro significa rocha, pedra. Portanto, recorda a construção e a edificação. Será que isso tem a ver com a profissão que você escolheu, Pedro? Por outro lado, Rafaela, também como Rafael, significa Deus cura, Deus cuida. Será que também isso tem a ver com a profissão que você escolheu, Rafaela? No terceiro ano, eu resolvi que eu queria fazer medicina. E aí, no final das contas, deu certo, graças a Deus, eu passei. Os anos seguintes foram muito bons, porque aí o Pedro foi para a PUC, foi fazer engenharia. Lá, ele se transformou completamente, ele descobriu que ele gostava daquilo. Se você vier pro que der e vier comigo, eu te prometo o sol. Talvez vocês dois nunca tenham pensado sobre a relação do nome com a profissão. Mas eu acredito profundamente que nada é por acaso. Nem que você tenha se tornado engenheiro civil, nem tampouco você uma médica. A chuva cair, se você vier
até onde a gente chegar, numa praça na beira do mar, num pedaço de qualquer lugar. E nesse dia branco, se branco ele for. Depois que a gente começou a formar, a planejar, né, os nossos próximos anos, então eu já esperava que em algum momento a gente ia começar a se organizar para isso. E eu imaginava que ia ter um pedido de casamento. Se você vier pro que der e vier comigo. Minha mãe coleciona prato da Boa Lembrança. Aí a Rafa viu os pratos da minha mãe e falou: ó, que bonito, vamos começar a colecionar também? Os meninos ainda eram criança quando a gente começou com isso. E aí eu comecei a querer juntar esses pratos e outros pratos de viagem, como lembrança dos lugares que a gente ia. Um dia lá em casa, era uma conversa informal, a Rafinha falou assim: ah, porque a gente já tem tantos pratos. Aí o Pedro falou assim: ah, mas a gente só vai casar quando tiver 10 pratos. Hoje eu sei que ele foi fazendo ali um cálculo, mas quando chegou no 9º prato... Aí a gente ficou um tempinho sem pegar prato da Boa Lembrança e com a nossa viagem em Foz do Iguaçu marcada. E lá não tinha prato da Boa Lembrança. Aí eu contratei um artista para desenhar um prato personalizado, no mesmo estilo do prato da Boa Lembrança, escrito nosso nome e a data de Foz do Iguaçu. Viajamos para Foz, eu com meu prato escondidinho na viagem inteira. Fizemos um piquenique. Aí nesse piquenique eu mostrei o prato para ela e fiz o pedido. Pode-se falar que paixão acaba, desejo, essas coisas. Mas amor é uma decisão para mim. E o nosso casamento é isso. Eu vou estar falando para ela que, olha, eu tô decidindo te amar, independente do que for acontecer no futuro. Pode acontecer qualquer coisa. Eu vou te amar. Você pode contar comigo, eu vou estar do seu lado. Eu tô aqui para te fazer feliz. A gente entende o casamento como isso, o nosso selo diante de Deus, desse sacramento, que é o nosso compromisso de ficar junto, independente de qualquer coisa. Muito significativo recordar, Pedro e Rafaela, que a história de Sara é uma história muito bonita. Eles não pedem aquilo que muitos de nós pedimos. Eles pedem que eles possam chegar juntos à velhice. E que este dia testemunhe a história de um grande amor. De um amor que começa lá atrás e que, como Tobias e Sara, quando estiverem de joelhos para receberem a bênção, vocês também supliquem a graça de chegarem juntos a uma idade avançada, até que a morte os separe. Amém.